A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje nós estaremos falando sobre a responsabilidade pastoral, sobre as heresias que entraram e continuam entrando dentro das igrejas, sobre a ação, a atitude que o pastor deve ter para com essas heresias, para com esses hereges. E vamos mostrar que, infelizmente, também muitos pastores, ao invés de defender o rebanho, estão apostatando também, se desviando da verdade e tornando-se tão herege quanto qualquer lobo que anda por aí travestido de pele de ovelhas. Por que esse tema é importante? Porque nós temos visto, amados, infelizmente, nesses últimos anos, uma grande apostasia no seio da igreja. Nós temos visto que, infelizmente, essa apostasia, ela não diminui, ela não retrocede, ela só aumenta, ela só avança, ela só cresce, ela só se multiplica. E isso nos deixa muito, mas muito preocupados com tudo isso que está acontecendo. Então, nós queremos trazer aqui uma palavra para esclarecer, para iluminar a mente dos irmãos, para iluminar a mente de pastores, que são homens de Deus, mas que, de repente, estão caminhando no caminho do engano, como eu caminhei durante muitos anos da minha vida, e Deus, pela sua infinita misericórdia, aprove a soberana vontade do Senhor, revelar-me a sua verdade, sendo eu tão pequeno, sendo eu tão insignificante, mas eu quero aqui agradecer a Deus, por Deus estar nos agraciando com essas revelações. Então, amados, eu quero ler com você, nesse momento, o que está escrito aqui em 1 Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao verso 4. Preste bem atenção. Aos presbíteros, eles eram os pastores, né, da igreja local. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentem o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, que é Jesus Cristo, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém. Então, amado, o que Pedro ele está falando nesse momento? Pedro está escrevendo essa epístola, essa carta aos cristãos dispersos, e a igreja sofria nesse momento uma grande perseguição por parte do Império Romano. Doutrinas hereges também estavam se levantando, surgindo no seio da igreja, como a doutrina gnóstica, que dizia que Jesus ele não havia encarnado, mas que Jesus ele era apenas um espírito. Os gnósticos não criam na doutrina da encarnação de Cristo, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eles acreditavam em Jesus, mas eles não acreditavam que Jesus ele era um ser humano. Eles acreditavam que Jesus era um espírito, uma alma, alguma coisa desse tipo. E muitas outras heresias que os gnósticos pregavam, ao ponto até de escrever cartas dizendo que eram os apóstolos que estavam escrevendo essas cartas, deturpando a verdadeira mensagem, adulterando a doutrina e confundindo a mente dos irmãos. Então, o que acontece? Então, o apóstolo Pedro, ele se viu ali no dever de entrar em defesa da ortodoxia, ou seja, da doutrina reta, da verdadeira doutrina de Cristo. E o apóstolo Pedro, preocupado com isso, ele escreveu essa carta orientando aos pastores das igrejas locais, aos presbíteros, os anciãos, aqueles que conduziam o rebanho, aqueles que apacentavam o rebanho de Deus, aqueles que haviam recebido de Deus esse ministério, esse encargo tão glorioso, tão tremendo, tão maravilhoso, que é o ministério de apacentar o rebanho de Deus, de doutrinar a igreja, de conduzir o rebanho na verdade. Então, Pedro viu essa estratégia. Nada melhor do que orientar os próprios pastores, os próprios dirigentes das igrejas locais, a apacentar o rebanho com a verdade, com a sã doutrina, com puro, genuíno e verdadeiro evangelho,
a defender o rebanho, a defender a sã doutrina, a verdadeira doutrina, a combater as heresias, a combater o engano, as falsas doutrinas, a deturpação teológica, a refutar qualquer tipo de heresia que pudesse estar entrando dentro da igreja e assim contaminando os irmãos. Por falta do combater as heresias, por falta do defender a doutrina ortodoxa, genuína e verdadeira, heresias acabaram entrando dentro da igreja, como a heresia de Himeneu e Fileto, que Paulo registra na sua carta a Timóteo, na sua primeira ou segunda carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo alerta dizendo que Himeneu e Fileto se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já havia acontecido, e assim perverteram a fé de alguns. O apóstolo Paulo diz isso claramente, e então essa heresia surgiu ali e confundiu a mente dos irmãos. Mas se houvesse ali, amados, um pastor, se houvesse ali de fato um líder, se houvesse ali de fato um homem de Deus que ali entrasse em defesa dessa verdade, em defesa da verdade, da sã doutrina, a heresia de Himeneu e Fileto não teria contaminado tanta gente. Mas, de repente, o pastor ficou ali acuado, recuado, deixando o Himeneu e Fileto disseminar essa doutrina, essa heresia, essa falsa doutrina, e acabou confundindo alguns irmãos. Exatamente também o que estava acontecendo lá na igreja de Tiatira, em Apocalipse, capítulo 3, ou melhor, capítulo 2, do verso 18 ao verso 29, quando Jesus revela para João que um espírito chamado, a quem Jesus chama de Jezabel, um espírito de prostituição doutrinária, de prostituição espiritual, um espírito que corrompe a verdade, que adultera a verdade e que maliciosamente engana o povo de Deus, distorcendo a sã doutrina, usando as próprias escrituras. E Jesus avisa que João advirta o pastor da igreja de Tiatira que ele deve expulsar aqueles falsos profetas do púlpito da igreja, que ele deve expulsar aqueles hereges do púlpito da igreja. E que, por quê? Porque eles estão enganando as ovelhas de Cristo, estão enganando o povo de Deus, o rebanho de Deus. E o pastor da igreja de Tiatira ia prestar conta por isso, e o pastor da igreja de Tiatira ele tinha autoridade sobre aquele púlpito, ele tinha autoridade e o poder sobre aquilo que estava sendo pregado, ele tinha o poder e a autoridade de expulsar aqueles pregadores hereges do púlpito. Mas o pastor da igreja de Tiatira não estava agindo, ele estava tolerando. O texto diz no verso 20 de Apocalipse 2, que simplesmente o pastor da igreja estava tolerando. Não concordava, não aceitava, mas tolerava, deixava ser ministrado, ser pregado no púlpito da igreja a qual ele dirigia. E Jesus disse que o pastor da igreja de Tiatira ia pagar por isso, e precisava agir, precisava, de fato, expulsar aqueles pregadores hereges do púlpito da igreja. Amados, quero dizer para vocês que o que Jesus revelou para a igreja de Tiatira, e o que Pedro avisou para os pastores da igreja dispersa, é exatamente o que precisa ser colocado hoje em pauta. É exatamente o alerta que nós precisamos hoje, meus amados. Nós precisamos hoje, como pastores, como presbíteros, como anciãos, ou seja lá como seja denominado o dirigente da congregação, meu amado, precisamos, irmãos, defender a doutrina genuína. Precisamos defender a doutrina ortodoxa. Precisamos defender a verdadeira, a sã, a pura, a genuína doutrina do evangelho. Precisamos ter zelo com o púlpito da igreja, precisamos ter zelo com aquilo que é pregado ali, meu amado, porque aquilo que é pregado é o que é recebido pela igreja, aquilo que é pregado é o que é recebido como verdade, como doutrina, como vindo de Deus. E nós não podemos simplesmente nos calar diante do que está acontecendo, porque se nós ligamos o rádio, lá está alguém distorcendo a verdade. Se nós ligamos a televisão, lá está alguém distorcendo a sã doutrina. Se nós acessamos a internet, nós podemos ver centenas, dezenas, milhares de heresias sendo propagadas. E as pessoas ficando confusas, as pessoas ficando desorientadas, as pessoas ficando confundidas, e nós ficarmos calados ante esse cenário, porque não queremos confusão, porque não queremos preocupações, não queremos dor de cabeça. Não, meus amados.
Nós não podemos, de modo algum, proceder desta maneira. O apóstolo Pedro disse pelo Espírito Santo: apacentem o rebanho de Deus. E se apacenta o rebanho de Deus, meu amado, é com a verdade. É pregando o puro, genuíno e verdadeiro evangelho. É pregando a verdade, a doutrina verdadeira, a doutrina apostólica, na qual a igreja deve estar alicerçada. Sim, é assim que se apacenta o rebanho de Deus. Pedro disse, o que nós temos visto muito hoje em dia, meus amados, é que, infelizmente, muitos estão querendo ser dominadores do rebanho, donos do rebanho, exploradores do rebanho, apacetando por torpe ganância, com interesses financeiros, com interesses empreendedores, com interesses comerciais. Sim, porque a igreja, meu amado, hoje, na mão de muitos, virou apenas um empreendimento, virou apenas um negócio, um instrumento onde o líder vai estar lá pregando, vai estar negociando, vendendo e obtendo grandes lucros e vai construir um patrimônio com esse comércio chamado evangelho, que na verdade não é um comércio, mas é a palavra de Deus. Mas foi isso que transformou-se nas mãos de muitos líderes. E Pedro está dizendo aqui que nós temos que apacentar o rebanho, com amor, com sinceridade, com verdade, meus amados. E por que, pastor Jardel, que os pastores devem apacentar o rebanho com a verdade, com a genuína doutrina? Porque hoje, antes da gente passar o porquê, infelizmente, muitos estão querendo tornar-se popstar, muitos estão querendo fama, estão querendo glória, estão querendo louvor, exaltação, as luzes dos holofotes, multidões ali para aclamá-lo como sendo o pastor popstar do momento. E para isso, eles fazem shows, eles promovem eventos que os apóstolos jamais promoveriam, como arraiás gospel, como festa junina gospel, como shows gospel. Sim, eles promovem eventos, amados, dos mais, as músicas que são colocadas apenas como atrativo para atrair, eventos que são realizados apenas como atrativo para atrair o homem, tudo voltado para o homem, para a glória do homem, para o louvor das pessoas. Essa não é a obra de Deus. Esse não é o verdadeiro evangelho. Essa não é a genuína doutrina, mas é a estratégia que está sendo usada aí. Todo mundo hoje resolve, todo mundo entre aspas, obviamente, resolve abrir uma igreja. Eu vou usar aquela estratégia, vou fazer congressos empresariais, vou fazer campanhas de 7 semanas para vitória na família, para vitória na saúde, para vitória financeira, para libertação das drogas, para trazer o marido de volta, para restaurar o casamento. Vou fazer campanha de 7 semanas, 21 semanas, sim. Vou fazer envelopes ungidos, vou prometer para o povo prosperidade, conquistas, riquezas. Vou fazer congressos sensacionalistas, triunfalistas, trazer os piores e mais hereges palestrantes, pregadores, ministradores. Vou promover shows com esses cantores e pregadores que estão aí na mídia, bombando, os mais hereges que tiver, que pregam o que o povo gosta de ouvir e não o que o povo precisa ouvir. E eles usam essas estratégias e suas igrejas crescem da noite para o dia. Inclusive, Paulo até alertou a Timóteo que viria um tempo, segundo Timóteo capítulo 4, que o povo não ia mais querer dar ouvido à sã doutrina, que as pessoas não iam mais querer dar ouvido à genuína palavra, à genuína mensagem, o verdadeiro evangelho. O povo ia ter coceira nos ouvidos, iam querer apenas ouvir aquilo que massageasse o seu ego, a sua vaidade, o seu coração. E Paulo, revelado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, apontava para os dias atuais. Então, meus amados, então é isso. Mas nós precisamos, de fato, temer. As ovelhas precisam temer e, de fato, procurar um aprisco, por assim dizer, procurar uma congregação, um ajuntamento de pessoas que se reúnem em nome de Cristo, em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus, para congregar, onde esteja uma palavra genuína, uma palavra verdadeira, uma palavra autêntica, alicerçada na doutrina apostólica, uma igreja que de fato zele pela sã doutrina, que não explore seus membros, que não venha extorquir os seus membros, que não venha se aproveitar da necessidade daqueles que estão passando por dificuldade para explorá-los financeiramente, dizendo que eles vão obter a vitória, basta que eles dêem algum dinheiro naquele envelope ungido e consagrado. Precisa ter cuidado, amado,
Você precisa de fato procurar uma igreja genuína e verdadeira. Nós estamos na última hora. Nós estamos no último momento, no último tempo. Tudo está acontecendo no mundo hoje. Tudo que está acontecendo hoje, atualmente hoje, nessas últimas semanas, nós temos visto, meu amado, acontecimentos que o mundo jamais contemplou, que o mundo jamais viu. Sim, nós estamos à beira de uma guerra nuclear, envolvendo grandes potências mundiais. Nós vimos catástrofes naturais jamais registradas na história da humanidade. Agora, recente, esses últimos dias. Amados, nós estamos vendo a última hora. Nós estamos vendo sinais no sol, na lua, nas estrelas. Sim, nós estamos vendo sinais grandiosos, extraordinários. Nós estamos vendo a terra com dores de parto, gemendo, porque não aguenta mais, não suporta mais, não dá mais para continuar. A natureza, a própria natureza. Nós estamos vendo a igreja gemendo, clamando e aguardando, esperando o dia da vinda do Senhor, porque de fato o mundo tornou-se insuportável. A violência, a ganância, a insensatez, a cobiça, a marginalidade, a prostituição, o adultério. Sim, tudo tem aumentado assustadoramente em grande escala. Homossexualidade e tudo mais. Então, meus amados, nós precisamos nos preparar para essa hora. Nós precisamos, de fato, buscar a verdade, procurar a verdade, andar na verdade, viver na verdade. Então, nós precisamos ser cautelosos. Então, os pastores têm que procurar apacentar o rebanho de Deus com verdade. E as ovelhas têm que procurar, de fato, serem apacentadas por pastores que, de fato, foram levantados por Deus, que estão ensinando a verdade. Porque os pastores vão prestar contas das ovelhas a quem Deus entregou para que fossem apacentadas. Em Hebreus, capítulo 13, volta um pouco aí, nós estamos em 2 Pedro, volta, tem 1 Pedro, Tiago, Hebreus, capítulo 13, no versículo de número 17, eis um dos motivos pelo qual os pastores precisam apacentar as ovelhas e ter a responsabilidade disso e o temor disso. Ele diz aqui, em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O apóstolo, o autor da carta aos Hebreus, que nós cremos que foi Paulo, né? Alguns dizem que foi Apolo, outros dizem que foi, enfim, mas nós cremos que foi Paulo, tá? Então, o autor da carta aos Hebreus, nesse versículo, ele dá um alerta tanto aos pastores quanto às ovelhas, tanto aos líderes como aos liderados, tanto aos guias do rebanho quanto aos por eles apacentados. Ele diz que os pastores, aliás, que as ovelhas devem obedecer e se sujeitar aos seus pastores verdadeiros, aqueles que de fato ensinam a doutrina genuína, verdadeira. Sim, deve se submeter e obedecer, porque eles estão ensinando a verdade, estão ensinando a verdadeira doutrina, para que elas possam andar nela, para que possam salvar-se no dia do Senhor. E orienta aos pastores, que eles darão conta de cada ovelha que Deus entregou em suas mãos. Então, por isso que nós temos que ensinar a verdade, por isso que nós temos que pregar essa doutrina, porque iremos dar conta das ovelhas que Deus nos entregou. Se alguém sair da congregação ao qual Deus entregou para a gente apacentar, se alguém for para o mundo, se desviar ou ir para as heresias porque não aceitou a verdade, amém, sem problema. Nós estamos limpos como pastores do sangue dessas pessoas, porque elas simplesmente apostataram, preferiram ir para o mundo, preferiram ir para as heresias, não receberam, não aceitaram a doutrina genuína, verdadeira, não se fortaleceram com a verdade, não nasceram de novo. Enfim, não creram na verdade, não se firmaram nela, não perseveraram. Mas aqueles que permanecerem na verdade serão salvos. Serão salvos. Mas se nós pregarmos heresia, se nós distorcermos a palavra, e aquelas pessoas se desviarem porque pregamos heresia, porque pregamos falsa doutrina, então pagaremos a conta pela vida delas. Pagaremos a conta alta pela vida dessas pessoas. E mesmo aqueles que, se nós pregarmos heresia, se nós distorcemos a palavra, e as pessoas permanecerem ali, ouvindo a heresia, ouvindo a distorção do evangelho, pagarão caro também, por conduzir aquelas pessoas no engano. Então,
O conselho é: pastores darão contas do rebanho que Deus entregou. E as ovelhas devem, de fato, obedecer e ser submissa para que os pastores possam apacentá-las com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil para as ovelhas. É o que ele diz no versículo 17 do capítulo 13. Então, meus amados, Deus, o Senhor, já desde a antiguidade, ele levantou pastores para apacentar seu rebanho. Nós vemos ali, por exemplo, um livro do profeta Jeremias. Na verdade, Deus sempre teve o povo, os homens que ele levantou, que ele escolheu para guiar o seu povo. No antigo Israel, Deus levantava reis, que também eram considerados pastores. Deus levantava profetas, Deus levantava sacerdotes, que eram considerados guias do povo, pastores do povo. Mas, infelizmente, nem sempre esses pastores, esses guias, eles foram fiéis ao Senhor. Muito pelo contrário. Infelizmente, quase sempre, a maioria deles eram infiéis ao Senhor. Eram infiéis à mensagem do Senhor. Eram infiéis ao rebanho do Senhor. Vimos aqui em Jeremias, capítulo 23, no verso 1 e 2, o Senhor dizendo: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. O que é que está acontecendo? O Senhor está dizendo: ai dos pastores que destroem e espalham as ovelhas do meu pasto. O que é isso? Porque a função do pastor é apacentar o rebanho de modo que o rebanho esteja ali no pasto. Esteja ali, o rebanho aglomerado, juntos, comendo, bebendo, ali na presença de Deus. Esse é o propósito de Deus levantar os pastores. Mas quando o pastor, ele distorce a mensagem de Deus, ele adultera a mensagem do Senhor, ele prostitui a mensagem do Senhor, ele não se preocupa de fato em ensinar a verdadeira doutrina, a verdadeira mensagem, a genuína palavra, ele acaba dispersando o rebanho. O rebanho acaba se dispersando. O rebanho acaba se espalhando. Hoje, o que é que nós vemos? De tanto haver heresias dentro das igrejas, o que é que nós vemos? Um povo disperso. Nós vemos, por exemplo, pessoas que na segunda-feira estão numa igreja fazendo a campanha da prosperidade. Essas mesmas pessoas, na terça-feira, estão em outra denominação fazendo a campanha da restauração da família. Essas mesmas pessoas, na quarta-feira, estão em outra denominação fazendo a campanha da restituição financeira. Essas mesmas pessoas, na quinta-feira, estão em outra denominação fazendo a campanha da restituição da cura. E essas mesmas pessoas, no sábado, estão em outra denominação fazendo a campanha da quebra da maldição. E essas mesmas pessoas, no domingo, estão em outra igreja, em outra denominação, fazendo a campanha, o propósito dos envelopes ungidos e das orações, das orações nos montes, que os pastores vão levar as suas orações para apresentarem a Deus, e eles colocam um envelope, dentro do envelope, colocam a oferta, e o pedido de oração os pastores vão levar, estão recebendo amuletos e tudo mais. Então, o que nós vemos é um povo disperso, é um povo que não tem o mínimo de convicção doutrinária, é o povo que não tem o mínimo de conhecimento da vontade de Deus, de compreensão da doutrina ortodoxa. Essa palavra ortodoxa, já falei várias vezes, e eu já expliquei o que é ortodoxia. É a doutrina reta, é a doutrina genuína, a doutrina verdadeira, aquilo que é correto, de acordo com a sã doutrina. Sim, isso significa ortodoxia. Então, essas pessoas não têm o mínimo de senso de compreensão do que é a verdade. Elas andam apenas correndo atrás de uma vitória, de uma conquista, porque assim as propagandas, os outdoors, os merchandising das igrejas atraem elas para isso. Receber uma vitória, uma conquista, triunfar. E Deus vai me dar a vitória. Não há interesse no reino de Deus. Não há desejo pela volta de Cristo. Não há arrependimento genuíno, verdadeiro. Não há renúncia do pecado. Não há quebrantamento. Não há nada disso. Não há conversão autêntica, genuína, verdadeira. Um povo disperso, um povo enganado, um povo iludido, meu Deus.
Isso é sério, amado. E Deus diz aqui, ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Mas o pior, amados, que não são apenas os falsos pastores que vão pagar o preço. A Bíblia diz, o Senhor diz pelo profeta Isaías, se um cego, que é o líder, o pastor, guiar outro cego, que é a ovelha, os dois cairão no buraco, cairão na cova, cairão no rebanho. O Senhor diz isso também lá em Mateus capítulo 15. Se um cego e outro cego, os dois cairão na cova. Em Isaías capítulo 23, o Senhor diz, os guias desse povo, os pastores, os guias, aqueles que guiam, que doutrinam esse povo, que conduzem esse povo, são lobos devoradores. E os que estão sendo guiados por eles, estão sendo todos devorados. Meu amado, isso é muito sério. Nós estamos vendo, amados, uma geração inteira se perdendo. Nós estamos vendo, amado, quase que 100% da igreja enganada, iludida com heresias. Meus irmãos amados, nós precisamos orar pelos pastores, nós precisamos orar pelas ovelhas, nós precisamos orar pelos líderes que Deus levantou. Muitos apostataram, muitos caíram, muitos se desviaram, mas ainda Deus pode levantá-los, ainda Deus pode erguê-los. E aqueles que estão de pé, amados, nós precisamos orar para Deus sustentá-los. Nós precisamos orar para Deus mantê-los firmes, para que eles não venham apostatar também, se vender a fama, a glória, aos louvores do mundo. Nós precisamos orar para isso. Nós precisamos clamar a Deus. E precisamos estar em vigilância. Precisamos pedir a Deus que abra os olhos desses homens. E que abra os olhos desses líderes, desses guias e dessas ovelhas. Amado, o Senhor disse aqui. O Senhor disse que vai destruir esses pastores. Ele disse, vocês dispersaram as minhas ovelhas, afugentaram elas. E o pior, dispersaram, afugentaram e não foram à procura delas. E a procura delas como? Anunciando a verdade. Ovelha, meu amado, não volta para o aprisco com bajulação, não. Ovelha não volta para o aprisco, meu irmão, com paparicado, não. Ovelha volta para o aprisco com a verdade. Nós só poderemos e buscar as ovelhas de volta se for com a verdade. Pregando a verdade. Aí, quando elas ouvirem a verdade, seja pela rádio, seja pela televisão, seja pela internet, pelas redes sociais, quando elas ouvirem a verdade, elas virão. Elas voltarão a congregar-se. Sim. Mas Deus disse aqui, que ele vai, no verso 3, eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos meus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão. Deus disse, eu vou fazer elas voltar. Eu vou trazer elas de volta. Sim, o próprio Deus, milagrosamente, falou para Jeremias. Eu estou usando essa palavra, irmãos, alegoricamente por dias de hoje, porque essa palavra aqui foi uma palavra literalmente dada para o povo judeu, para o povo de Israel. Mas ela se encaixa muito bem com a realidade dos dias de hoje. Eu estou aplicando essa mensagem, foi uma profecia para Israel, para os pastores de Israel, para os guias de Israel, para o povo de Israel, mas ela se encaixa perfeitamente no que está acontecendo hoje. Sim, eu até retiro a palavra alegórica, perdão. Ela se encaixa perfeitamente, literalmente, para o que está acontecendo hoje. Mas Deus garantiu às suas ovelhas que Ele, o próprio Deus, vai trazê-las de volta. Que o próprio Deus ajuntaria o seu rebanho novamente. Que o próprio Deus, sim, despertaria as suas ovelhas. Despertaria nelas um espírito de conhecimento, um espírito de revelação, de sabedoria, para que elas pudessem conhecer a verdade. Conhecer a genuína doutrina, a genuína palavra, e sentir de novo em seus corações o desejo de voltar para junto do aprisco do Senhor. Ah, irmãos, quantas ovelhas estão mortas. Quantas ovelhas estão dispersas, desacreditadas, desiludidas. Não existe mais pastores verdadeiros, não existe mais igrejas verdadeiras. Todas apostataram, todas se desviaram, eles não acreditam mais. Mas Deus prometeu aqui, disse, existe sim o meu povo verdadeiro, existe sim meus verdadeiros pastores, e eu vou juntar as minhas ovelhas.
E vou levantar, ele diz no verso 4, levantarei sobre elas pastores que as apacentem. Que de fato as doutrine, que de fato as guie, as conduza dentro da verdade, dentro da genuína doutrina, da genuína palavra. O Senhor promete isso. E eu lhe garanto, meus amados, que o Senhor já está fazendo isso. No meio de tamanha apostasia que temos visto nos dias atuais, há um pequeno número de pastores que Deus tem levantado. Um pequeno número de homens sinceros e verdadeiros. São simples. Eles não têm aparência. Eles não têm joias de ouro. Eles não andam em carro importado. Suas igrejas, o povo é simples. Os templos que eles congregam são simples. Alguns congregam em templos alugados, outros congregam em sala de uma casa, numa garagem, no meio da rua, numa praça, embaixo de uma árvore. Sim, não importa os lugares onde eles congregam, mas sim, onde eles estão apacentando o rebanho. Mas eles estão aí. E Deus disse, vai levantar pastores que apacentem o seu rebanho, e o seu rebanho nunca mais terá medo, nunca mais se assombrará, nem uma delas faltará, diz o Senhor, e Deus não vai faltar nenhuma delas. Deus vai encontrar todos os seus eleitos, todos os seus escolhidos, todos aqueles que ele escolheu para salvar. Ele vai encontrar todos eles. Como? Perdão, mediante a pregação do evangelho. É assim que as ovelhas são encontradas. É assim que as ovelhas são chamadas. É mediante a pregação do santo, genuíno, puro e verdadeiro evangelho. Ovelhas que agora estão em heresias, ovelhas que agora estão na apostasias, ovelhas que agora estão seguindo falsos profetas, falsos líderes, estão sendo exploradas, extorquidas, estão iludidas, enganadas com milagres e curas e prosperidade, e promessas e mais promessas, mas que quando o evangelho verdadeiro, genuíno, chegar até essas ovelhas, elas acordarão, elas despertarão, elas cairão em si, e o Espírito de Deus revelará para elas que elas estão no engano, na heresia, e elas virão para a verdade, para andar na verdade. Elas sairão do caminho largo, que leva à porta larga, que dá a condenação, e virão para o caminho estreito, que conduz à porta estreita, que leva à vida eterna. Então, meus amados, Deus, o Senhor, usou também o profeta Ezequiel para descrever num capítulo inteiro uma exortação aos pastores, aos falsos pastores, aos falsos líderes. Sim. Em outra oportunidade, a gente poderá discorrer esse capítulo do profeta Ezequiel. Mas hoje, para concluir, então eu quero dizer que, portanto, amados, devemos apacentar as ovelhas de Deus com zelo. E as ovelhas devem ter zelo da doutrina que está sendo pregada no púlpito, onde congrega. Os pastores devem ter zelo com o que está pregando. Deve apacentar as ovelhas com o zelo da sã doutrina da verdade. Sim. E as ovelhas precisam ter zelo pelo que estão ouvindo, se de fato é a verdade. Como sempre gostamos de falar, devemos ser como as ovelhas bereanas, que embora não podemos compreender todos os mistérios de Deus, mas devemos analisar com as escrituras, sim, se de fato é a genuína doutrina apostólica neotestamentária que está sendo pregada no púlpito da igreja a qual congregamos. Se for, permaneceremos lá, ajudando o pastor, ajudando os demais obreiros, ajudando a obra, ajudando na caminhada. Sim, e defendendo, trabalhando, contribuindo para que a obra possa avançar, para que a obra não passe necessidades, privações, sim, para que a igreja tenha cada vez mais condição de ajudar os irmãos necessitados, e realizar projetos que venham alcançar mais vidas, glorificar o nome do Senhor. Porém, se percebermos pela sã doutrina que estamos numa igreja herege, uma igreja apacentada, guiada e conduzida com heresias e falsos profetas, sim, uma igreja apóstata, precisamos sair de lá imediatamente. Imediatamente. Não importa, a igreja pode ter 100 anos, 160 anos, 200 anos, 1000 anos, 2000 anos. Sim, ela pode ter o tempo que for, mas se ela estiver deturpando a mensagem, a palavra, sim,
nós precisamos fugir. Sim, precisamos fugir. Porque hoje, essas igrejas têm explorado os seus membros, o rebanho, com aquela velha doutrina. O dízimo é obrigatório, e você tem que dar o dízimo. Se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. E não conhecem eles. Eu tenho me deparado, irmãos, com diáconos de igrejas centenárias, com obreiros de igreja centenária, e eles sequer conhecem o capítulo da Bíblia onde está a doutrina do dízimo. Eles só conhecem Malaquias 3:10, Malaquias 3:10, Malaquias 3:10. Dá até para fazer uma musiquinha. Não conhece Deuteronômio 14:22, onde de fato está a doutrina do dízimo, que fala que o dízimo não era dinheiro, que fala que o dízimo era o grão da terra, que fala que o dízimo era dado uma vez por ano, e o próprio judeu quem comia o seu dízimo durante 2 anos. Apenas no 3º ano, ele juntava o grão da terra, colocava na porta da cidade. Vinha não só o levita, como também o órfão, a viúva e o estrangeiro, pegar, dividir e levar para cada um para o seu sustento. Ele não diz. Sim. Mas enfim, isso aí talvez seja até o de menos. Então, amado, aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 11, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 4, ou melhor, versículo número 2. Preste atenção. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. Paulo falava para a igreja. As cartas de Paulo a Coríntios foram cheias de exortações, de repreensões, de correções, de alertas e de avisos, e de correções, e de exortações muitas vezes duras. Nós acabamos de estudar aqui no nosso ministério, na nossa sede, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios completa, inteira. Está aí na playlist do nosso canal. E Paulo diz, estou zeloso de vós com o zelo de Deus. O zelo que Paulo tinha para a igreja era o zelo do próprio Deus. E ele diz, porque vos tenho preparado. E por que eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus? Porque eu tenho vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Paulo está dizendo, eu estou preparando vocês para apresentar a um marido. E esse marido quem é? Cristo. E eu preciso trabalhar de modo que vocês estejam puros, como uma virgem pura. Sim. E vocês só poderão ser puros e limpos mediante a pregação da genuína mensagem. Jesus disse em João capítulo 15, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É a doutrina genuína e verdadeira quem limpa o homem. Ainda no Evangelho de João, Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. A genuína doutrina é quem liberta. A genuína doutrina é quem limpa. Você ouve a verdade, adulterar é pecado. Aí você para de adulterar, está sendo limpo. Opa, mentir é pecado. Aí você ouve, para de mentir. Isso está sendo limpo. Enfim, você vai ouvindo a sã doutrina. E vai ouvindo a verdade. E isso ela vai lhe limpando. Então Paulo estava com esse zelo. Ele estava com esse cuidado, com essa cautela de trabalhar de modo que aquelas ovelhas viessem a ser limpas, para que quando Cristo viesse, o rebanho estivesse preparado para ser entregue ao Senhor. E Paulo estava preocupado e sendo diligente. Por isso Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Corinto, da qual 2 se perderam, nós não temos ela no cano. Nós temos apenas 2. Mas são suficientes para mostrar o zelo, o cuidado que o apóstolo Paulo tinha para com aquela igreja. E para com todas as outras igrejas. Paulo chega a dizer, no capítulo 11 de 1 Coríntios, ou de 2 Coríntios, no verso 28, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo dizia, eu tenho tanta luta, eu fui apedrejado, chicoteado, sofri naufrágio, passei fome, necessidade, falta de roupa, falta de alimento, passei todo tipo de tribulação, o navio afundou 3 vezes, e além dessas tribulações que eu passo na carne, meu interior ainda se atribula e sente o peso, a opressão, sim, do cuidado que eu tenho por todas as igrejas.
Paulo, meu irmão, um homem que tinha zelo, não fazia obra negligentemente. Não fazia obra, meu irmão, de uma forma irresponsável, de uma forma de qualquer jeito. Paulo era um homem dedicado, de fato, à obra que Deus havia lhe entregado. O problema hoje é que muitos pastores estão tendo o ministério como um emprego. A Bíblia dá o direito, 1 Coríntios capítulo 9, da igreja sustentar os seus pastores. A Bíblia dá essa obrigação à igreja. Paulo fala isso, 1 Coríntios capítulo 9. Perdão, capítulo 14. Peraí, agora deu um branco aqui. 1 Coríntios, capítulo 9, exatamente. Capítulo 9, do verso 1 até o verso 14. Então, Paulo dá à igreja a responsabilidade de sustentar o obreiro. De dar o salário ao obreiro, o sustento do obreiro da sua casa. Mas o problema que está acontecendo hoje é que muitos estão transformando a igreja num emprego, o ministério num emprego, que fazem isso de uma forma formal, que não se preocupa em estudar, em orar, em buscar o conhecimento de Deus, o conhecimento da verdade, o conhecimento da doutrina. Pega ali a Bíblia, 2 minutinhos, essa aqui vai dar boa, a mulher do fluxo de sangue. Ela tocou em Jesus, ela teve muita fé, e Jesus deu o que ela pediu. Então, meu irmão, olha, toque em Jesus essa noite pela fé, vem aqui, toque em Jesus essa noite. É você pegar aqui este envelope, sim, você pega este envelope, tocar em Jesus, está aqui Jesus, esse envelope está ungido, Jesus, toca nele, e ele vai te dar o que você está precisando. Aí eles pegam os versículos e pronto, vão pregar essas coisas. Não tem doutrina. Não tem ensinamento. A palavra não é valorizada. Sim, a Bíblia diz, o Espírito nos guia em toda a verdade. Uma das coisas que o Espírito mais zela, meu amado, é pela verdade. Como é que a igreja vai andar em toda a verdade, vai conhecer toda a verdade, se sequer tem doutrina na igreja? Sim. Se sequer há pregações expositivas, apenas sensacionalistas, triunfalistas. Sim, o mergulho de Naamã 7 vezes, faça isso 7 vezes. Rodear o Jericó 7 vezes, faça isso 7 vezes. Sim. A campanha de Josué marchando em volta de Jericó. Sim, Moisés, o cajado. Moisés estendeu o cajado, os mares se abriam. Moisés pegou a campanha da capa, a campanha do machado, a campanha do cajado, a campanha disso, daquilo outro, e vão levando nisso, meu amado, o povo está lá. Paulo disse, eu estou tendo zelo de vocês com zelo de Deus, porque eu vou apresentar vocês, meus amados, a um noivo exigente, ele quer uma noiva virgem. E essa palavra virgem significa o que no contexto que Paulo está falando? Uma noiva pura, livre de heresias, livre de falsas doutrinas, que de fato tem um coração e a vida alicerçada na genuína mensagem, que se submete, que obedece, que não se contamina com o mundo, mas que anda com temor na presença de Deus. Sim. Sim. Então, meus amados, olha só, é isso. Paulo disse, eu estou preocupado com vocês. Aí ele vai e fala, aqui, o seguinte, 2 Coríntios, nós estamos em 2 Coríntios 11, né? Coríntios 11, no verso 3 agora, mas eu temo, Paulo disse, eu estou tendo todo cuidado, estou tendo toda cautela, todo esforço para preparar vocês a apresentar para Cristo, porque ele me deu essa obrigação, essa responsabilidade, mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Paulo disse, eu estou trabalhando, estou me esforçando, estou dando o meu melhor, para apacentar vocês, para doutrinar vocês, para corrigir vocês, para disciplinar vocês, para orientar vocês, mas eu temo uma coisa, que assim como a serpente enganou Eva, vocês também, de alguma maneira, não sei como, sejam corrompidos os seus sentidos, e vocês se apartem da simplicidade, da humildade, da verdadeira doutrina simples, pura, genuína e verdadeira, da salvação pela graça. Vocês se afastem da simplicidade que há em Cristo. Eu estou preocupado com isso. Eu estou muito preocupado com isso. Paulo disse, meu amado, eu vou lhe dizer, se Paulo estivesse aqui hoje, meu irmão, eu acho que ele estava careca igual a mim. Ele já tinha perdido os cabelos. As rugas dele já estariam maiores, mais, de tanta preocupação que ele teria com essa igreja atual.
Paulo disse, eu estou trabalhando, me esforçando para preparar você para apresentar Cristo, ensinando a verdade, a verdadeira doutrina, exortando, repreendendo, corrigindo, disciplinando. Mas eu me preocupo com uma coisa, de vocês se afastarem da simplicidade que é em Cristo, da verdade, do verdadeiro evangelho. Sim. Por quê, Paulo? Porque se alguém, verso 4, porque se alguém for pregar outro Jesus, nós não temos pregado, ou se vocês receberem um Espírito que não recebeste, que não é o Espírito Santo, ou que alguém pregar, ou vocês aceitaram outro evangelho que nós não temos pregado, com razão, vocês vão serem condenados. Meu amado, há muito, a serpente que enganou Eva, enganou a maioria dos líderes dessa geração. Há muito que a serpente que enganou Eva no paraíso já enganou a maioria dos crentes dessa geração. Sim. Por quê? Porque estão pregando um outro Jesus que os apóstolos não pregaram. É o que Paulo está dizendo aqui. Um Jesus que chama, venham receber presentes, venham receber curas e milagres. Jesus nunca pregou isso. Jesus fez curas e milagres, mas Jesus nunca pregou isso. Estão pregando um Jesus que promete prosperidade. Eu vou dar riqueza para vocês. Eu vou dar riqueza. Eu vou dar a chave do carro. Eu vou dar a chave da casa. Eu vou dar Land Rover. Vou dar o carro importado. Eu vou dar, sim, melhor essa terra para vocês. Jesus nunca pregou isso. Pelo contrário, Jesus disse, vendo o que vocês têm. Abram mão das riquezas. Ajude os pobres, os necessitados. E não tenha medo, pequeno rebanho, de fazer isso, porque vocês vão receber um reino que o Pai agradou dar a vocês. Jesus disse isso em Mateus 6, em Lucas capítulo 11. Sim, amados. Mas o Jesus que eles estão pregando, outro Jesus, Paulo, eles vão pregar um outro Jesus e de fato estão pregando. Um Jesus que manda fazer campanha, um Jesus que se você vai pedir uma cura, libertação do filho, faça um propósito. Um Jesus que se você vai pedir uma cura, olha, bote dinheiro nesse envelope. Um Jesus que lhe obriga a dar dízimo, porque senão você vai para o inferno. Sim, meu irmão, esse não é o Jesus apresentado pelos apóstolos, não é o Jesus filho de Deus, não é o Jesus o Messias, de modo algum, nunca foi. Mas é esse Jesus que estão pregando, e é esse Jesus que o povo está crendo. Sim, meu Deus, eu fico vendo, meu Deus, canais de televisão, pastores ocupando canal de televisão para pregar prosperidade, para pregar conquistas, riqueza. Não se prega arrependimento, não se prega conversão, não se prega renúncia. Estão preocupados apenas em atrair o povo, em agradar o povo, em poder ser convidado para ir para outros programas. Meus amados, tem que ser pregado arrependimento, o Jesus verdadeiro e genuíno. O Jesus que viu uma multidão, em João capítulo 6, uma multidão indo embora por causa de uma mensagem dura, de uma mensagem que contrariou a doutrina que aquele povo cria, e o povo foi embora, e Jesus olhou com tristeza, mas disse aos apóstolos, vocês quiserem também, pode ir. Um Jesus que olhava para as multidões que estavam seguindo e disse, ei, se vocês quiserem me seguir, tome sua cruz, anuncie sua vida e me siga. Não era que, multidão, fica aqui que eu vou dar presente, vou dar milagre, vou dar cura, vou dar prosperidade. Não sai daqui não, viu? Fiquem aí. Não vão lá para os fariseus, não. Não vão não, fica aqui comigo. Não vão lá para os saduceus, não, para os fariseus, não. Fica aqui comigo, congregue comigo. Olha, eu vou dar prosperidade a vocês, vitória, conquista. Jesus não fazia isso. Jesus não fazia isso. Mas o Jesus que estão pregando hoje, faz. Logo, não é o Jesus da Bíblia, dos apóstolos, o Jesus filho de Deus, que a Bíblia resiste. Olha para a atitude de Pedro e João quando entraram no templo, Atos capítulo 3. Curaram um paralítico, em nome de Jesus. O paralítico andou. A multidão inteira, meu Deus, o que é isso? Correram para lá, rodearam os apóstolos, ficaram olhando. Pedro teve tudo, meu irmão, para dizer, tá vendo aí, Deus é na minha vida, o poder de Deus está comigo, eu vou dar milagre para vocês também, fique aqui, faça um voto propósito, faça a campanha, tá vendo, igual esse paralítico, vem cá, pai, dá o testemunho aí, olha, eu era paralítico de nascença, agora eu estou andando, ai, palma para Jesus, me glorifica a Deus aí de pé, igreja, vai, vem aqui fazer. Pedro não fez isso, ele podia ter feito, João podia ter feito, mas eles não fizeram, eles não ofereceram milagre para mais ninguém, leia. Eles aproveitaram a multidão e disseram, se arrependam, porque o reino de Deus está chegando. Se arrependam, se convertam em Jesus e vocês serão salvos. Eles pregaram arrependimento. Do mesmo jeito, lá está novamente Pedro e João, os apóstolos, lá em Samaria. Atos capítulo 8, ouviram que o evangelho chegou a Samaria, Filipe estava sendo usado pelo poder do Espírito Santo, uma grande obra estava sendo feita ali. Pedro e João, os apóstolos, chegam lá, para impor as mãos, os irmãos receberam o Espírito Santo. E quando um irmão da igreja, chamado Simão, novo convertido, batizado nas águas, viu aquela obra miraculosa, tremenda, chegou lá, Pedro e João,
Tá aqui dinheiro, que dinheiro. Me dê também esse dom, me dê também esse dom, tá aqui dinheiro. Eu quero também esse dom, eu quero também essa bênção, eu quero também esse poder, eu quero também esta graça do Espírito Santo, tá aqui dinheiro. Quanto é? Tá aqui dinheiro. Pedro e João tinham tudo para dizer. João, oh, que bênção, João, olha aí. Opa, para ajudar nosso ministério missionário, né, João? Nós somos missionários de Deus, apóstolos, vamos pegar esse dinheiro aí, né? Tá aqui, Simão, ó, o dom de Deus aqui, tá aqui a cura, tá aqui o milagre, tá aqui a profecia, tá aqui o batismo, com o Espírito Santo, tá aqui, Simão, tá aqui, aqui. Amém, amém. Olha, se alguém mais quiser aí, meu irmão, é só botar um dinheirinho nesse envelope aqui, tá bom? Eles não fizeram isso. Eles repreenderam duramente aquele homem pela atitude dele. Disseram, Simão, pega o teu dinheiro e vai para o inferno com ele. Está lá em Atos capítulo 8. Teu dinheiro ser contigo para perdição, ou seja, pega o teu dinheiro e vai para o inferno com ele, Simão, porque os dons de Deus não estão à venda, não são mercadoria, não são negociáveis. Mas os pastores de hoje estão pregando um evangelho. O evangelho nas mãos dos pastores de hoje é um outro evangelho que se pode vender, que se pode negociar, que se pode obter lucro, mesmo Jesus tendo dito de graça recebeste, de graça dai. Mesmo os apóstolos tendo mostrado claramente, em 2 Pedro capítulo 2, do verso 1 ao 3, e principalmente no verso 3, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. E ele fala que essas pessoas serão condenadas. Ele mostra claramente, amados, que os falsos profetas movidos pela avareza iam transformar a obra de Deus numa fonte de lucro, num negócio. Esse é o outro evangelho. Um evangelho distorcido, deturpado. Olha, aqui Deus está prometendo que vai lhe dar riqueza, 100 vezes mais. Olha, Deus está falando aqui, olha, Deus está mostrando aqui, Deus está falando, vai lhe dar a cura, seu milagre, venha receber, venha. Esse outro evangelho que eles estão pregando. E, consequentemente, o povo crê num outro Jesus, num outro evangelho, e recebe um outro espírito do engano, que não é o Espírito de Deus. Então, amada igreja, precisamos voltar a ter esse zelo. Precisamos voltar a pregar a verdade. O único instrumento que poderá salvar e resgatar e chamar o povo para a salvação é o verdadeiro evangelho. Preguem isso. Pregue o verdadeiro evangelho nas praças, nas ruas, nas igrejas, nas redes sociais. Pregue o verdadeiro evangelho na internet, na rádio, na televisão. Ah, meu Deus, se Deus me desse condição para pagar um programa de rádio. Ah, meu Deus, se Deus me desse condição para pagar um programa de televisão, para me estar lá na televisão dizendo isso para o povo, pregando isso para eles. Ah, meu Deus, se Deus me desse condição de montar uma grande gráfica, meu irmão, e produzir esses livros apologéticos, enviar para todo canto do Brasil e do mundo, espalhem por todas as partes. Ah, se Deus não desse condição. Meus amados, essa verdade precisa ser propagada. Você é portador dela. O mundo precisa ouvir. As pessoas precisam ouvir. Deus tem nos dado a nós esse encargo, essa responsabilidade. Nós não podemos fugir disso. Pastores, em nome de Jesus, honrem o ministério que Deus entregou a vocês. Honrem a palavra que Deus lhes confiou. Não são muitos que Deus escolheu para apacentar o seu povo. Não são muitos que Deus revelou a sã doutrina, genuína mensagem. Não podemos deixar escondido. Não podemos deixar guardado. Precisamos propagar. Propaguem. Espalhem. Anunciem ao povo toda a palavra desta vida. Porque breve Cristo virá para resgatar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados, alicerçados, doutrinados na genuína palavra, na verdadeira doutrina. Olha, meus amados, eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela audiência, cada um de vocês que está sintonizado. Quero pedir, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse canal, compartilhe essas pregações, compartilhe essa mensagem. Faça com que essa palavra chegue aos pastores reformados, chegue aos pastores pentecostais, neopentecostais, tradicionais, seja qual linha for, chegue a hereges, chegue a verdadeiros, façam com que esta palavra chegue e se espalhe. E vem abrir a mente, os olhos e o coração de muitos. Que Deus abençoe a vida de vocês, meu irmão. Que Deus ilumine teus caminhos, tua vida. Qualquer informação sobre o nosso ministério, nós estamos aqui em Fortaleza, no estado do Ceará. Nós temos as informações aqui na descrição do vídeo. Amém? Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Foi um prazer ter podido estar aqui.